Salve pessoal, estou aqui gravando mais um episódio dos Bastidores do Terceiro Setor. É um projeto que eu estou adorando fazer, estou aprendendo um monte com cada convidado que vem aqui. Então, para a gente começar a nossa conversa, vou pedir para a nossa convidada se apresentar e contar um pouquinho do projeto de vocês, por favor. Antes de começar, desculpa, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que está correria, aqui não para, tem jogo do Brasil, a gente continua gravando mesmo assim. Aproveitar o trânsito, que não tem trânsito. Tá todo mundo vendo, né? É rapidinho. Prazer é todo nosso, né? Falo em nome do Instituto Beija-Flor, eu sou a Tatiane, estou coordenadora no Instituto Beija-Flor de Ação Social, que é uma ONG, uma organização da sociedade civil, na verdade, mudou a nomenclatura, né? Localizada no município de Colombo, né, que é a região metropolitana de Curitiba, e que desde o ano de 2010 existe, né? Sua origem foi lá no dia 28/2/2010. O nosso propósito é atender crianças e adolescentes com idade entre 6 até 15 anos que estão vivendo em situação de vulnerabilidade social. Então, é um público bem específico, né? Nós somos caracterizados como da política de assistência social, né? Através da modalidade de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E a nossa crença, assim, a nossa inspiração para as nossas atividades é a música, né? A gente tem até uma frase, que a criança que porta um instrumento jamais portará uma arma. Né? Então, assim, com essa crença é que as atividades elas vão acontecendo, né? A música é o nosso carro-chefe e aí existem diversas atividades paralelas também, né? Para atender essas crianças no período contrário ao que elas estão na escola. Então, seria parecido com o contraturno escolar, né? Então, elas ficam na instituição no período contrário da escola. Nós atendemos elas, sim, de uma forma integral, né? Então, atendendo, assim, as suas necessidades integrais. Então, elas fazem as refeições na instituição, participam das atividades, né? De segunda a sexta-feira. Então, é um espaço de proteção social, né? No período que elas estão lá, elas estão aprendendo diversas habilidades, seja por via da música, da arte, do meio ambiente, das habilidades socioemocionais, de atividades físicas, capoeira, dança, sim, atividades pedagógicas, seja por essa via que elas estão aprendendo, estão sendo protegidas e aprendendo, né, com diversas atividades, evitando assim com que elas estejam expostas a situações de risco. Né? Então, é um espaço de proteção social, com aprendizado de valores humanos, né, para a construção da cidadania dessas crianças e adolescentes. Até porque, até pela faixa de atuação que você falou, né, tem que ser muito parecido com um lar mesmo, né? Sim. Tem que acolher, a criança tem que se sentir pertencente ali, até para o ideal mesmo, né? Como vocês trabalham seja efetivo. E assim, como que é lidar com essa faixa, né? Hormônios a mil, e sendo que o espaço acaba acolhendo, ele vira um local ideal, né? Tem um controle, tem um profissional de qualidade trabalhando, mas às vezes a família não é um meio tão acolhedor como lá. Então, assim, não é só trabalhar com a criança no final das contas, né? A criança é meio que uma porta de entrada para conseguir trabalhar a família. Exatamente. E nós, inclusive, no nosso plano pedagógico de atendimento, a gente entende essa criança na sua integralidade, né? Então, assim, a gente tem um trabalho com as crianças, com as famílias e com a equipe de educadores. Então, a gente tem esse tripé de atendimento, pensando que a criança ela vai chegar lá e ela depende de vários fatores, né? Para o aprendizado, a gente precisa compreender a criança em sua integralidade, né? Então, além desse trabalho de segunda a sexta com as crianças e adolescentes, uma vez ao mês a gente faz um encontro formativo com as famílias. Nesse encontro a gente recebe voluntários que vão trabalhar questões socioemocionais, de parentalidade, também mediante alguma necessidade mais emergente a gente atende com doações diversas, né? Então, e claro, esse constante contato com a família, né? Para entender todas as demandas que surgem
até porque a gente tem parceria também com universidades, com cursos de psicologia, por exemplo. Então a gente recebe estagiários do último ano de psicologia que fazem uma escuta das emoções de forma individualizada com as crianças, né? Então, dentro desses atendimentos surgem questões, surgem necessidades de a gente chamar essa família para uma conversa, entender o que está acontecendo, né? E dependendo de como as questões vão se desdobrando, a própria família também é convidada a receber um atendimento mais especializado, né? Para ela ressignificar também, porque essa criança, a gente precisa olhar para ela como alguém que tem um contexto social, que vem de uma, né, tem as suas especificidades e que precisa, sua história, então a gente precisa entender ela, compreender e acolher ela, né? Não somente ela ali, mas tudo que vem com ela, né? Para que o trabalho ele seja mais efetivo e para que realmente ela se sinta acolhida, se sinta pertencente ao IBF, né? Então é dessa forma que o trabalho vai acontecer. Não, até foi na nossa última conversa que a gente teve aqui, a gente falou muito sobre esse encaminhamento, principalmente no setor emocional, trabalhando com psicólogo, psiquiatra, porque no dia a dia que você vai pegando os pequenos momentos assim, que você entende realmente a realidade da criança, né? Sim. Então, ter essa estrutura por trás, ter esses profissionais de apoio, né, até para validar o processo educativo, é fundamental. E por isso que a gente grava essas conversas, sabe? A gente tem que mostrar os profissionais que estão por trás, porque é um dia a dia assim, muito pesado emocionalmente. Com certeza. Então, a gente tem que fortalecer essas pessoas, porque é como se fosse um efeito cascata, né? Se a gente fortalece esse profissional, ele multiplica para uma quantidade de crianças absurda, não só o psicólogo psiquiátrico, né? Toda a rede de formação. Com certeza. A gente finalizou esse ano um curso de comunicação não violenta com a equipe de cuidadores, de educadores. Olha. Então, a gente recebeu todo um ciclo de palestras, né, de curso, com uma voluntária que é especialista em comunicação não violenta, que se chama Juliana Millet. Ela é bem conhecida nessa área. Então, a gente tem aí, o ano que vem, a gente continua com esse trabalho, né, porque a gente sempre comenta, né, na instituição. Os adultos são os exemplos, né? Então a gente precisa estar alinhado naquilo que fala, naquilo que toma como atitude, né? Porque as crianças estão aprendendo por exemplo, né? Então a gente trabalha muito essa crença da comunicação não violenta, porque isso vai reverberar com as crianças, né? Então elas vão olhando para o IBF também como um espaço onde existem outras formas de se relacionar, onde elas podem aprender outras formas de se relacionar e ver que dá certo também. Né? Então a gente preza muito por essa questão socioemocional. Até porque a gente observa que a vulnerabilidade social ela existe, né? Então a criança que ali está, ela está por ter esse perfil, vir da família por uma situação de vulnerabilidade social, mas a gente percebe que a vulnerabilidade socioemocional também ela é muito específica e significativa nesse ambiente, né? Então a gente faz aí um trabalho bem bacana, né, com se trabalhar as habilidades socioemocionais das crianças. E acho que esse é um ponto bem bacana que você tocou da comunicação não violenta voltada no profissional, porque às vezes a gente só pensa na linha de frente do adulto com a criança, que é fundamental também, óbvio, mas a gente tem que fortalecer a equipe também, né? Porque sim, a equipe tem que rodar, você tem que confiar. E entender que os adultos, eles também têm suas crianças interiores feridas, né? E que muitas vezes eles vão sim falhar, né? Mas assim, a gente proporcionar um espaço em que eles possam ter a oportunidade também de olhar para si e ressignificar suas histórias é de extrema relevância, né? Porque às vezes a gente acaba agindo no automático e não entendendo o porquê daquele comportamento, né? Então, quando você abre um espaço para esse profissional ter um momento de qualidade e olhar para si e ver aquilo que ele pode ressignificar, todo mundo ganha, né? Com certeza, ele se sente acolhido, né? Se sente motivado de trabalhar. Motivado, né? É muito bacana, assim. A gente vai muito por essa linha também dessa educação socioemocional. E até para essa encargo, o dia a dia é pesado mesmo, né? Essas emoções negativas, porque acaba acontecendo, né? Todo mundo é humano, tem dias altos e tem dias baixos. E se a gente for observar o perfil das crianças e adolescentes que nós atendemos, né?
eles vêm de contextos sociais com diversas questões, diversas expressões, né? As famílias majoritariamente são conduzidas por mulheres, né? Isso a gente observa assim, nas reuniões, nos encontros com as famílias, que a maioria, assim, 98% são as mães, né? São as cuidadoras que vão, que participam. Então tem essas questões relacionais de parentalidade, né? De funções propriamente assim, que é configurado sempre por mulheres, né? Elas estão ali sozinhas, né? Cuidando de seus filhos, né? Tendo que prover, né? O básico para poderem sobreviver. Então, assim, essa questão, né, familiar, assim, ela tem um peso muito importante também, né? Como aquela família vai se desenvolvendo. Até porque o Instituto acaba se tornando um espaço para ser como se fosse um refúgio dessas crianças, né? Às vezes ela está lá, a mãe sabe que ela está lá, está tranquila, e dá a possibilidade dela sair e trabalhar, por exemplo, numa parte da tarde. Na manhã ele está na escola e ele fica lá, recebendo educação de qualidade. E nós trabalhamos muito também, fortemente, na questão da frequência, né? Então, assim, é critério para mantermos a vaga a frequência. Então, assim, eles sabem que quando eles recebem essa vaga, eles vão ter que se comprometer com a frequência. Só para quem não está entendendo, frequência escolar. Frequência nas atividades da instituição. Tá. E a frequência escolar, a declaração de matrícula escolar é um dos documentos que eles precisam apresentar. Então a gente tem relacionamento com as escolas, sempre que há necessidade, há esse contato, né? Mas a questão da frequência no IBF é critério para manutenção da vaga. Né? Então a gente vai sempre conversando com as famílias, né? Faltou 1, 2 dias, opa, pera lá, vamos fazer o contato, o que está acontecendo, né? Mas o que muito pouco acontece, né? Assim, a gente vai criando bons vínculos com as crianças, assim, e ali realmente é um espaço onde elas se sentem acolhidas e pertencentes e muito pouco falta. E elas querem estar ali. Então, tem famílias que procuram matricular seus filhos próximos do instituto, mesmo morando um pouco mais longe, para garantir que seja mais próximo, né? Para que eles possam ir para o instituto. Muito bacana. E assim, nesse processo do dia a dia, uma situação que te marcou mais, assim, pode ser negativamente, positivamente, alguma coisa que você lembre, assim? Assim, o que sempre nos marca, assim, me marca, né? Quando uma família ela envia uma mensagem, ela faz um contato, solicitando um alimento, né? É sempre muito marcante, assim, a alimentação também é algo que a gente procura oferecer com qualidade, com valores nutricionais, né? Sempre, assim, preocupados de que as refeições que eles façam na instituição sejam ricas em valores nutricionais, porque muitas vezes quando elas estão em casa não vai ter essa alimentação garantida, né? Então, com qualidade e que faz bem para o desenvolvimento, assim. Então, sempre que algum familiar ele solicita, né, um apoio com alimentação, é algo que marca, né? Assim, porque você está vendo aquela criança ali se alimentando e você para pensar que de repente em casa não está tendo, né? Não está tendo essa alimentação. Que o filho ali sim está tendo a sua refeição garantida, mas muitas vezes os seus pais e familiares não têm esse acesso, né? Então são situações que acontecem, que a gente recebe esse contato, né? E que é bem marcante. Né? Mas ao mesmo tempo é muito satisfatório assim que quando você leva uma criança para uma apresentação, né, musical, e que ela tenha a oportunidade dessa inclusão sociocultural também, que ela vá a lugares, conheça pessoas, que ela apresente para a comunidade também aquilo que ela aprende ali, né? Então isso também é muito gratificante, né? Então nós temos um projeto de orquestra de cordas do IBF, então as crianças aprendem violino, viola e violoncelo. Nossa. Não necessariamente as 3 modalidades, mas um desses instrumentos. E então tem um professor que ele vai semanalmente, as crianças têm toda uma rotina de estudo diário do instrumento, e aí elas vão apresentar, né? Elas participam de formação de plateia também,
que é nós levarmos elas a apresentações musicais, assim, ter esse contato, né, entender, assim, expandir o universo delas, Se sentir cultural. pertencente, né? Nos equipamentos que a cidade te oferece. Recentemente, no dia 14 passado, elas estiveram no Teatro Positivo, assistindo uma apresentação de uma orquestra também infantil. Né? Legal. Então, assim, esses momentos são muito gratificantes, né? Assim, possibilitar o acesso à arte, à cultura, né? De um modo geral também. Então, é muito gratificante. Assim, tem crianças que não conhecem Curitiba. Né? Nós estamos em Colombo, tem crianças que não conhecem Curitiba, está do lado. Né? Então, é muito gratificante também poder possibilitar essas oportunidades. Também, para quem não conhece, Colombo dá mais ou menos uns 40 minutinhos aqui da área central. Né? Isso. Então, é muito importante esse movimento para que elas conheçam mesmo, né? Como você comentou, expandir. A cidade tem vários equipamentos públicos, gratuitos, que elas podem usufruir, mas que não tem a possibilidade devido à rotina, devido à distância. Às vezes também é um fator fundamental, porque como é que você leva uma criança daqui para Colombo, dá uma estrutura para ela aproveitar aqui e volta para ela mais de noite, né? É complicado, não, né? Com certeza. Então, e aí, assim, muitas vezes quando elas estão em casa, as famílias não têm essa oportunidade, né? Tem recurso aqui também para estar levando, né? Então, por isso que eu digo que é muito gratificante, assim, quando a gente consegue proporcionar, né, essas vivências também. Uma dúvida que eu fiquei aqui pensando, você falou que atende até os 15 anos, né? Como é que é esse rompimento de ciclo de 15 anos? Ela chega, como é que fala assim, não, agora não dá mais para você continuar aqui? É sempre um desafio emocional para todos os envolvidos, né? O IBF, ele iniciou ativamente o seu atendimento no nosso espaço, né, na sede, em 2015. Então, são 7 anos de atendimentos, né? Mais sistematicamente falando. Antes disso, foi todo um processo de construção da sede. Então, nós íamos até as escolas, conhecíamos as crianças do entorno, proporcionávamos atividades socioambiental, né, de integração. Então, a gente ia conhecendo a comunidade. Mas, a partir de 2015, iniciamos os atendimentos. Então, tem crianças que entraram lá com 6 anos e que agora estão no processo de desligamento. Então, a gente já teve alguns casos, sim, de criança com 15 anos, né, que deu a idade, mas eles sabem desde o início, né, que o ano que eles fizerem 15 anos é o último ano de IBF. Então, para isso, a gente vem também consolidando um projeto específico com os adolescentes, né, que possa trazer habilidades para a vida. Né? Então, a gente tem aí um projeto bem específico com esses adolescentes que são desenvolvidos através de cursos de informática, a parte de educação física, porque a gente sabe que é algo que eles gostam muito, então também está incluído. Mas temos a psicóloga social, que trabalha questões socioemocionais dentro dessa faixa etária, né, dos 12 aos 15, e um tema específico que se chama Habilidades para a Vida, né, uma oficina sobre habilidades para a vida, que aí ela vai trazer questões básicas do dia a dia, né, como a parte financeira, né, então essa organização financeira, como que ela acontece, como que eu me desloco, como são esses documentos que eu preciso começar a pensar, né, para a vida aí adulta. Então a gente vai preparando eles nesse sentido, né, trazendo diversas dinâmicas lúdicas para que cada vez mais eles vão entendendo como que é esse universo da adolescência para a juventude. Então, assim, a nossa grande ideia, que agora que a gente está caminhando para ter assim, um público maior, expressivo, que vai completar 15 anos. Então, assim, de que forma a gente realmente vai prepará-los para que com 15 anos eles possam ir para um adolescente aprendiz ou um curso diferenciado, né? Então, a nossa grande vontade é que quando eles completem 15 anos, eles se desliguem da instituição, mas entendendo o que espera, né? Quais são as oportunidades que eles podem ter. Muito bacana. Isso faz parte fundamental assim, de qualquer instituição, que é o planejamento. É o planejamento. Mesmo que é um não projeto aconteça de vida. agora, você já tem que entender que essa situação vai acontecer. Vai acontecer. Então, como que eu lido com o dinheiro que eu vou ganhar? Como que eu lido assim para conseguir um emprego? Né? Onde eu vou? O que eu preciso ter de documentos para conseguir
me colocar, né, na aprendizagem, né? O que eu quero estudar, qual que é o meu sonho de faculdade, como que eu faço, né? Quais são os direitos que eu tenho para poder acessar esses direitos básicos, né, de educação. Então, são temas que são abordados de forma mais específica com os adolescentes a partir dos 12 anos. Muito legal. É importantíssimo a gente ter essa noção e entender as possibilidades também, até o que o próprio sistema oferece de apoio às instituições, porque senão acaba apagando fogo todo dia, né? Sim. Fica só na linha de frente resolvendo as coisas e não consegue ter uma projeção, não consegue realizar um projeto, algum braço do projeto que seja um pouquinho mais estruturado, que precise um pouquinho mais de recurso, que dure mais tempo. Então, ter essa ideia e saber também, acho que talvez seja uma das dores de muitas instituições, é saber delegar. Você tem uma pessoa lá que vai estar responsável pela atividade, vai ter que confiar no trabalho dela. Sim. Falar, olha, você tem que resolver isso porque você vai ser responsável por fazer outras coisas. Porque é sei lá, um conflito interno também, de abrir um pouquinho mão do projeto para querer resolver tudo, mas está entrando uma outra pessoa que pode colaborar. E a gente vai se trabalhando numa grande rede, né? Então a gente precisa realmente ir construindo relações, né, e equipamentos que atendam, né? A gente tem parcerias com diversas empresas de aprendizagem já, né? A gente já está iniciando esse processo desse contato, assim. Então, está para iniciar um curso com o CIE, o CIE lá de Colombo, para fazer uma atividade também específica com os adolescentes, para prepará-los para o mundo do trabalho também. Mas sempre também oportunizando para eles a participação nas atividades musicais, culturais, né? A gente tem o Coral Sabiá, que também eles participam, aulas de violão, né? Então, assim, é um equilíbrio, né? A gente vai trabalhar esse aspecto da vida super importante, não deixando de lado a oportunidade de eles continuarem nas expressões artísticas, desenvolvendo por essa perspectiva também. Acaba sendo um planejamento estratégico, né? Você vai agregando outras coisas também, que é uma demanda que vai aparecendo na comunidade, vai entendendo de acordo com as crianças que você vai entender, vai atendendo mesmo, né? Sem deixar de abrir mão do seu cargo principal, que é a educação, principalmente através da música e da parte cultural. Exato. Eu acho que é fundamental até para expandir a mente de sensibilidade, oportunidade, do que elas podem ser e que é possível. Né? E para entender também que a vida não é só pensar, né, no futuro, no trabalho, na carreira, né, que é um equilibrar, né? Então, sim, eu preciso, né, e devo pensar nisso, mas eu também posso ficar ali na arte, desenvolvendo a minha sensibilidade, né? Então, a gente procura equilibrar, assim, né, que esses dois acessos. Tem até aquela música, eu esqueci aqui, que canta, que fala que a gente não quer só educação, a gente quer arte, cultura e lazer também, que é fundamental para equilibrar esse sistema como um todo. E, assim, o que realmente te motiva a fazer isso todos os dias? Porque, provavelmente, você abre mão das coisas da sua casa para estar lá, uma rotina bem puxada, né? O que te traz força para falar, nossa, hoje eu vou lá e é isso que eu quero fazer? É sempre acreditar no ser humano, né? Ter essa crença, né? De que estamos aqui com um propósito, né, todos, e a profissão que eu escolhi, né, me leva para esse caminho. Eu sou formada em serviço social há 12 anos. Há 12 anos atuo com criança e adolescente. Iniciei a minha carreira profissional trabalhando na proteção social especial de alta complexidade, que são as casas-lares. Então, ali é quando as crianças elas são retiradas da sua família porque os vínculos foram violados, foram rompidos, né, os direitos violados. Então, é mais difícil, digamos, mais conflituoso. E aí, há 5 anos, eu estou no IBF, que a gente chama de proteção social básica, né, de proteção social básica, que é quando os vínculos eles são fragilizados, vínculos familiares, eles estão fragilizados, porém não foram rompidos. Então, é uma oportunidade de se trabalhar a prevenção e o fortalecimento dos vínculos, né? Então, se eu posso estar ali na ponta, trabalhando, né, para que a gente possa evitar que a criança ela seja separada de sua família, né? Então, ali estou, né?
para mim é muito gratificante pensar nessa possibilidade de conseguir contribuir com a manutenção dos vínculos familiares. Então, é o que me motiva, é o que me motiva saber que essas famílias há uma luz, né? Há uma possibilidade para que essas famílias elas possam ter suas crianças com elas. Porque eu já tive do outro lado, né? Pessoalmente também tenho uma história parecida, então é o que me motiva, assim, saber que eu posso, de algum modo, muito pouco perto, né, do universo de cada pessoa, né, sempre reconhecendo com humildade, né, que assim, o que eu, enquanto pessoa e profissional, faço é muito pouco perto da grandiosidade que é a vida de cada pessoa. Né, mas poder, assim, realmente trabalhar para manutenção, para que as famílias elas possam olhar para si, para suas crianças de uma outra forma, é o que me motiva. No final você acaba entendendo a importância, né, de uma experiência prática. E uma coisa que a gente fala muito que não tem pouco. Você está fazendo. E assim, não importa se são 10, se são 100, é uma pessoa, uma criança, e você está mudando a realidade dela. E sempre com a tranquilidade de saber, né, que assim, sozinho ninguém transforma o mundo, né? Então a gente faz parte, né? Inclusive o beija-flor, o nome beija-flor, ele vem da fábula do beija-flor, né? Então, existe uma fábula do beija-flor, que a grande moral da história é que se cada um faz a sua parte, a gente consegue muita coisa, né? Porque conta nessa fábula que havia um grande incêndio na floresta e que o beija-flor, vendo aquele incêndio, começou a pegar com o bico um pouquinho de água, né, no rio e levava para apagar o incêndio. E aí, assim, os outros animais, olhando aquilo, começaram, inclusive, a zombar. Você acha que você vai apagar esse incêndio que está acontecendo, né, com um pouquinho que você está fazendo? Aí o beija-flor diz, eu sozinho não consigo, mas se a gente se unir, a gente consegue. Aí todos os animais da floresta começaram a fazer o mesmo movimento que o beija-flor, pegar um pouquinho, cada um pega um pouquinho da água e apagaram o incêndio. Então, a inspiração, né, da nossa mentora, que é falecida, que é a Maria de Lourdes, é essa, né? A criança, assim, de que juntos podemos mais, né? E aí a irmã da Maria de Lourdes, que é a Neide, que é a nossa fundadora, né? Com essa inspiração, minha irmã, enfim, quando pôde, né, fundou o Instituto Beija-Flor. Bom saber como é que surgiu. Aprendendo sempre. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é uma dinâmica um pouquinho diferente que a gente faz. Para quem não conhece, a gente desenvolveu um baralhinho de perguntas que é exatamente agora para conhecer um pouquinho mais sobre você. Por que você trabalha, entender um pouquinho da sua história. E a gente fala sobre muito conexões e a gente entende o valor da pessoa por trás. No final das contas, a gente se conecta com as pessoas, não é com projetos. Então, a sua história tem um porquê de você estar ali fazendo o seu trabalho hoje. Então, isso é muito importante para a gente entender as pessoas que estão por trás mesmo, né? Então, a gente vai jogar o baralhinho de um jeito um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Cada montinho desse tem um tipo de pergunta. Esse montinho, que é o montinho azul, são perguntas relacionadas com você, com o mundo, de uma maneira mais geral. Nesse montinho aqui, que é o montinho vermelho, é você com a sua comunidade, um entorno mais próximo. E nesse montinho amarelo, são perguntas voltadas a você, indivíduo pessoal, perguntas mais pessoais. Então, vou embaralhar aqui, aí se você puder tirar qualquer cartinha, lê pra gente, por favor. Posso ler? Pode. O que precisamos nos desapegar para sermos mais felizes? Eu penso que desapegar realmente do controle das coisas, achar que a gente consegue controlar algumas coisas na vida, né? Há coisas que fogem ao nosso controle, né? Eu acho que é isso, assim. Desapegar do controle de certas coisas que não dependem de nós, depende do tempo, né? Do fluir da vida. Sim, procurar viver o presente, né? No aqui e no agora mesmo. Sim, acaba no final é sobre muito trabalhar a sociedade, né? Hoje em dia acho que a gente não respeita muito o tempo das coisas, que é muito no imediatismo, até pelo próprio modo como as coisas acontecem hoje. É muita informação o tempo todo.
Você está aqui, mas às vezes o celular você já sai, já tem 1 milhão de coisas para resolver, pepino e tal. É trabalhar realmente o espaço E que está fazer, presente. e fazer a sua parte e descansar, né? E relaxar, né? Assim, olhando realmente para a parte profissional e das relações sociais, né? É entender que você vai plantando sementinhas. E que algumas irão, né, germinar, dar frutos, outras não, né? Assim, do jeito que você imaginava e esperava que fosse. Mas que é isso, assim, acho que também é essa questão do controle que eu falo, né? Um pouco isso, assim. Fazer a sua parte, entendendo que cada um tem seu processo também, né? Isso é bem importante. O meio também influencia, né? Então não dá para você mudar tudo de uma maneira geral. Mas também é o que você trouxe, né? Do beija-flor da fábula. Se você não fizer, não vai acontecer. Não vai influenciar nada. Vamos para o nosso segundo montinho. Quando você precisou se relacionar com alguém de uma realidade muito diferente, quais foram os desafios e aprendizados? Entender que no fim das contas todos somos iguais, né? Com oportunidades, vivências, experiências diferentes e que contribuem para ser quem nós somos, né? Mas que se você tiver de peito aberto, né, entregue para o aprendizado que as relações, que essa relação pode te proporcionar, você pode aprender muita coisa, né? Ou aprender no sentido de você querer fazer igual a essa pessoa, né? Fazer pelo menos parecido, ou não, isso realmente é o que eu não quero e desejo fazer. Não seguir, né? Mas teve algum momento que você lembra, assim, por exemplo, conversei com uma mãe, ela tinha uma realidade muito difícil, ou você mesmo presenciou algum outro momento? Assim, o que já me vem sempre em mente, assim, na época que eu trabalhava em casa-lar, em acolhimento, né? Foi um grande aprendizado, assim. Eu precisei falar com uma mãe que ela estava abrindo mão do seu filho por sua condição de dependência química, situação de rua e uma dificuldade de sair dessa vivência. E aí a gente conversando, enfim, aí ela já entendendo que realmente não dá para ficar com essa criança, com esse bebê. Mas no fim, assim, ela com os olhos cheios de lágrimas, ela me pergunta assim, como que tá a bebê? Como que tá minha filha? Né? E aí quando eu falo, ela, né, desaba, assim. Então, é um aprendizado de você entender que realmente o que a gente faz é por amor. E não precisa julgar. Então, é um aprendizado, assim, entender que a gente não pode ficar nesse lugar de julgamento, né? E sim de acolhimento e compreensão. Assim, e que sempre existe amor. Né? Até, acho que tem uma frase que fala, não sei se eu vou lembrar exatamente, mas até uma demonstração de onde você acha que não existe amor, ainda assim é uma forma de dizer que precisa de amor, né? Então, no final das contas, é tudo sobre amor. Sim, muito sobre isso mesmo. Acho que é porque essa questão da dependência química, álcool e drogas é uma coisa que realmente me toca, eu digo, particular, sabe? Então, eu vejo muito julgamento sem as pessoas entenderem nada da vida do outro, sabe? Um recorte muito fragmentado de uma realidade formada nos conceitos que a gente não sabe de onde, às vezes deturpados ou não, mas a gente não sabe o que levou a pessoa a estar ali, o porquê. Com certeza, acho que ninguém queria estar ali por ninguém queria entregar seu escolha. filho para uma adoção também. Sim. Né? Assim, a grande maioria não queria, né? Então, a gente precisa respeitar, né? E assim, a minha formação profissional, que é o serviço social, me leva a aprender a desconstruir e a olhar, desconstruir as questões das pessoas sem julgar e a olhar diante de um contexto maior, né? Assim, por que essa pessoa ela se coloca, ela é como ela é? Né? Tem um porquê, você precisa compreender isso.
E aí quando eu me deparo com uma fala assim, né, com uma intervenção e você vai conversando com aquela pessoa e de repente, né, quando você imagina que ela não vai trazer isso, ela traz, né, esse sentimento, essa emoção, essa humanidade dela, né? Assim, ela também se sentiu à vontade para expressar aquilo que sente, aquilo que tem vontade de perguntar. Né? Então, realmente é isso. A gente aprende na prática, né? Sim. É porque a gente não sabe o que a pessoa, qual que é o jeito dela conseguir realmente se sentir pertencente no mundo, né? E umas vezes cada um encontra um caminho, e às vezes tem pessoas que acabam passando por essa situação. E é um produto, a gente tem que ter também de, acho que questão química mesmo, é um químico, isso mexe com a estrutura do nosso corpo. Não é simples falar, basta querer que você largue, que não é bem assim. Então, enfim, né? Vamos começar devagar para essa linha, senão começa a dar uma perdida. Que bom, né, que existem várias instituições que estão olhando para essa causa, né, para essas pessoas, para essa Primeiro população. acolhimento, né? Fundamental. Agora, nosso último baralhinho de perguntas. O que você falaria para o seu eu de 10 anos atrás? 10 anos atrás, 23? Nossa, eu falaria que... Faculdade ainda? Eu me formei com 21. Nossa Senhora! Com 21 eu estava trabalhando, com 21 eu já comecei a trabalhar como assistente social numa casa lá. Eu estava há 2 anos já. Imagina você na cidade recebendo só as bruxas. Só as bruxas. Na verdade, eu trabalho em organização do terceiro setor desde os 15 anos. Então, Ficando de voluntário? Eu era estagiária. Trabalhava numa instituição, talvez, acho que alguém dessa instituição tenha se inscrito, que é a Associação de Fibrose Cística, uma doença genética. E, então, com 15 eu fui trabalhar, né? Sempre fui muito independente, assim, então consegui esse emprego e dali surgiu a questão do serviço social, né? Na época o meu chefe, ele falou, por que você não faz, até falou assistência social, o nome certo é serviço social, né? Você tem perfil, né? Então eu falei, olha, estava um pouco perdida, né? Claro, né? 17, 18 anos. Aí eu olhei a grade curricular, eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo, né? História, sociologia, filosofia, psicologia social. Eu falei, nossa, é por aí mesmo. E aí, em 2015, não, com 15 anos, comecei a trabalhar. Aí já, 17, com 18 anos, porque eu faço aniversário em abril, né? Acho que já estava com 17 ainda, já entrei no primeiro ano, 4 anos de faculdade. Terminei e aí, no próximo ano, eu já consegui um emprego na área. Eu tinha 21 anos. Então, com 23 anos, eu estava nessa primeira casa lar. E o que eu diria para o meu eu de 10 anos atrás era: calma, que você vai adquirir muita experiência, muito aprendizado, né? Que as coisas vão acontecer tal como precisa, e sempre mantenha o foco, né? Sempre acredite assim nos seus valores, né? Sempre cultive os valores e as crenças, né? E se abra para o mundo, assim, para as experiências que vão surgir, para as vidas que vão passar pelo seu caminho. Você vai aprender muito. Acho que muito mais aprender, inclusive, a gente vai aprender muito. Né? E é isso. Nossa, que legal. Assim, eu me conectei muito com o que você falou, porque eu também comecei com 15 anos, só que foi através de voluntariado. E é muito importante a gente dar a oportunidade de contato, né? Acho que seja por trabalho, seja voluntário, porque eu, por exemplo, eu trabalhava não, né? Eu fazia um voluntariado com contraturno escolar, então eu ensinava matemática. Tanto que eu repeti na escola a quinta série 2 vezes. 2 vezes? Não, repeti uma vez, desculpa. E ensinava matemática. Mas eu me motivava. Tipo, era um conhecimento que eu tinha. Questão de escola era escola. Eu repeti, óbvio, questões, padrões, né? De, você não teve a média, mas tinha outras questões envolvidas também. Mas como isso que move, né? Tipo assim, o poder da atenção, do
conectar com o outro, amar o outro da forma mais genuína, né? Com o amor. Sim, lá no IBF a gente tem alguns casos assim que a escola liga, perguntando se a criança está indo para o IBF, aí olha, sim, não fala, está faltando aqui na escola. Então, assim, né, é as conexões, né? Então, ela não vai para a escola, vai para o IBF, ela quer estar indo, né? Aí sim, daí a gente utiliza esse sentimento de conexão e, né, de pertencimento para trabalhar a necessidade dessa criança e desse adolescente irem para a escola, né? Mas são as conexões, né? A gente tem que gostar daquilo que a gente se propõe, né, de onde nós estamos. É importante essas conexões. Como que isso depois que vai fazendo sentido, né? Que é completa com a fala que você falou. Espera. Espera que às vezes agora não faz tanto sentido, mas para frente. E a gente vai entendendo. Daí você olha para trás e fala, nossa, realmente. Foi uma construção, né? Então, como que isso vai te moldando, né? Você como indivíduo hoje, né? E a gente também não sabe como é que vai ser o reflexo para frente. E engraçado, né? Eu iniciei como assistente social e no Instituto Beija-Flor eu estou como coordenadora, né? Então, eu entrei como assistente social, fiquei alguns meses como assistente social e aí, ao fim do ano, a direção me convidou para assumir a coordenação da instituição. Mesmo sabendo que eu não teria a experiência enquanto coordenadora, mas acreditando no potencial, né? Inclusive por observar a forma como eu me relacionava com as crianças e famílias, né? Então foram oportunidades, né? Então acho que é isso. Assim. Houveram vários desafios desde 10 anos até aqui, né? Principalmente quando eu trabalhava em outro espaço, em casa-lar, porque ali você está em contato com o judiciário. Então, aquilo que você escreve, né, você vai estar direcionando vidas, né? Então, é uma grande responsabilidade, né? Nossa, deve ser muito complicado você passar, tipo, como é que... Não sei, porque na minha cabeça é muito complexo você explicar um relacionamento, toda uma estrutura, num documento de texto que é frio, rígido. Você vai, assim, apontando fatos, né? Diagnósticos. Que de fato está acontecendo, quais são os movimentos concretos, né? Que aquela família está fazendo para que a sua criança retorne. Mas, assim, tem uma parte subjetiva muito significativa, né? Então, às vezes ela não vai conseguir fazer concretamente, porque toda uma situação emocional, socioemocional. E como você trabalha também, né, os dois aspectos, porque também, pela ausência de um, a gente não pode não considerar o outro fato, né? As questões concretas. Mas é complexo, né? Não, lidar é bem difícil, né? São pessoas, né? Cada um tem uma particularidade, e na hora que você tenta oficializar isso, é uma outra realidade. E foram 6 anos nessa área. Então, bagagem você teve realmente um preparo, acho, para lidar com situações extremas, né? Talvez não extremas, né? Mas situações de tensão. As pessoas às vezes me perguntam assim, nossa, como que você consegue? Eu não tenho emocional para lidar, né? Não tenho emocional para ficar numa situação dessa, assim, porque mesmo a gente estando na proteção social básica, né, podendo trabalhar preventivamente, não né? Existem questões familiares bem específicas, assim. Então, a criança, ela traz, né, questões que vive, né, as relações conflituosas, a falta de presença, né? Então, precisa ter todo um jogo de cintura e ouvir, escutar, acolher, e de que forma você vai atuar diante disso, né? E eu sempre comento assim, que também nesse período eu aprendi a seguinte questão. É importante você olhar para essa criança, para esse adolescente, como uma pessoa de muita força, né? Será que você, no lugar dessa criança, desse adolescente que vive uma situação difícil de vida, você conseguiria vir todo dia para a instituição com um sorriso, com disponibilidade efetiva, querendo carinho, né? Conseguiria sobreviver, né? Então, a gente precisa se colocar nesse lugar também. Eles têm muita força, não, eles não são coitadinhos. Não mesmo. Né? Eles são muito fortes, né? Então, eu sempre falo assim, quando eu comecei a conseguir olhar nessa perspectiva, assim, também para mim foi um divisor de águas. Né? Então, você faz o seu trabalho com muita mais leveza, assim, né? Com a crença de que você entrega o seu melhor, né?
que é uma parte do que você pode contribuir, né? Existem outros fatores que também precisam existir, né? Então, eu sempre comento isso com as pessoas também. É um movimento, né, que tem que fazer. E assim, para a gente já encerrando, queria saber de você, se tivesse algum recado, alguma frase que a gente pudesse levar para o máximo de pessoas possível, o que você gostaria de dizer? Que às vezes, por mais que possa ser difícil de acreditar, né, a gente sempre entender que as pessoas precisam de oportunidades, né, independentemente daquilo que elas fizeram, né, daquele lugar que elas estão, né, da forma como elas se relacionam, né, com os outros. É muito importante a gente entender que as pessoas precisam de chance e acreditar no potencial do ser humano. Todos temos potenciais, habilidades, né, para desenvolver. E é importante que a gente tenha chance, né, as pessoas não desacreditarem da humanidade, né, do ser humano, porque tem muita coisa boa acontecendo. Né? Nossa. A gente, assim, se a gente ficar focado, né, no que não está dando certo, né, a gente pira, né? Mas tem muita iniciativa boa, assim, eu vivo isso diariamente. Eu vejo quantas pessoas contribuem, né, acreditam na nossa causa. A gente está se aproximando aí agora do fim do ano, das festas de Natal. A gente tem campanhas de Natal acontecendo, assim, e estamos atendendo 60 crianças atualmente e, assim, a árvore de Natal, por exemplo, já foi totalmente apadrinhada. Então, todas as crianças já têm um padrinho que vão, né, oferecer um presente, um símbolo, né, mas que é relevante também. Mas é para dizer isso, assim, né, que tem muita coisa boa acontecendo, né, que a gente precisa focar nisso, né, e entender que o bem que a gente faz, ele na verdade volta para nós, né, e ele diz muito sobre nós, né, porque é que nós estamos vivendo essa vida, né, para quem acredita, a gente está aqui por um instante, como aprendizado, né, acredito muito nisso, e a gente está aqui para evoluir. Emocionalmente, espiritualmente, né, o bem que a gente planta aqui hoje, a gente vai colher. Pode ser nessa vida, pode não ser. Né? Eu acredito nisso. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos do IDF para quem quiser conhecer um pouco mais, saber, ver um pouquinho mais do trabalho de vocês. E é isso. Tati, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, pela prosa, que a gente adora uma prosa. Eu tenho certeza que eu me conectei com você de uma maneira e construiu, me ajudou como pessoa também, de uma forma bem especial. Agradeço, né, o meu nome, o nome da instituição, do Instituto, né, a oportunidade de a gente estar trazendo um pouquinho aqui, né, sobre as nossas ações, sobre o nosso trabalho. As portas estão abertas para quando quiserem conhecer perto as crianças, né, a nossa realidade, o nosso espaço, se sintam convidados. Muito obrigado. Gente, é isso então. Vou fazer um convite para vocês assistirem os próximos episódios também. Vai estar na descrição toda a playlist bonitinha. E é isso. Valeu e até a próxima.